Sabe aquela história? Bom, ela se separou, né? A mulher de repente se separou e ela encontrou, depois de algum tempo, sozinha, ela encontrou um companheiro de vida que é espetacular. O homem que ela encontrou, esse companheiro, ele faz tudo por ela. Eles são unidos, eles são assim, sabe aquele casal que você olha e vê ali a completude neles, que um complementa o outro de uma maneira inexplicável? Nossa, ter se separado foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa mulher. Bom, você sabe que essa história acontece, né, muitas vezes, mas o que eu tô aqui para te falar é o meio dessa história. É o que acontece do momento em que a mulher se separa antes dela encontrar esse príncipe encantado. Se a gente pudesse, a gente pularia todo o processo e iria direto para essa parte onde ela encontra o companheiro de vida que seja ali o mais adequado para aquela pessoa, né? Mas não é isso que acontece, a gente precisa passar por um processo. E essas etapas, né, atravessar essas etapas, não é uma coisa básica, não é uma coisa simples, é muito melhor quando você tem ajuda, tá? E eu vou falar aqui vivências, né, da minha experiência como uma mulher que se separou depois de um relacionamento, de um casamento, um relacionamento de 17 anos e um casamento de 11 anos, quase 11 anos aí, em que eu atravessei o processo e eu vou contar aqui várias vivências minhas, tá? E colocar aí pra vocês o que puder ajudar, o que puder contribuir. Sinta-se abraçada se você está passando por esse processo, se você está aí, né, se você acabou de se separar, ou se já faz algum tempo que você se separou, porque as feridas, elas continuam abertas, né, até que a gente olhe pra elas, até que a gente decida curá-las, né? Existem mulheres homens também, que decidem não curar suas feridas e partir aí para outros relacionamentos, mas o ideal é que você cure as suas feridas primeiro. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha história e como é que eu cheguei até a cura dessas feridas, tá? Bom, se você não me conhece, eu sou a Ana Almeida, sou terapeuta de mulheres, né? Devido a esse término de relacionamento, eu me senti muito assim desamparada, eu me senti muito assim com necessidade mesmo de encontrar alguém que tivesse atravessado esse processo, que pudesse me ajudar de uma maneira efetiva, porque é o seguinte, uma coisa é você aprender nos livros, né? Uma coisa é você ouvir falar, né? Alguma coisa assim. E outra coisa completamente diferente é você vivenciar na pele o que aquilo está acontecendo, o que aquilo representa para a mulher, né? Como é que ela fica sensível nesse momento? Como é que se vive isso, né? Falar que foi para tal lugar é fácil. A diferença é você ir até tal lugar e como eu passei por esse processo, né? Como eu cheguei a um nível de tranquilidade, de me amar, de me entender, de realmente curar as minhas dores. Então eu vou compartilhar isso aqui um pouquinho com você. Eu me chamo Ana Almeida e eu sou terapeuta de mulheres e ajudo as mulheres a tirarem a sobrecarga das suas vidas, a tirarem aquela capa de Mulher Maravilha, tá? E a serem elas mesmas, né? Com leveza e feminilidade. Como é que eu faço isso? Através da análise pessoal, utilizando os sonhos, os acontecimentos diários da vida delas, né? Usando o tarô. Por quê? Porque tudo isso gera um direcionamento. Às vezes são sinais, às vezes são, né, acontecimentos ali que dão ali uma orientação para que você siga tal caminho. E é assim que eu consigo te ajudar. Porque aí você consegue impor limites saudáveis para você. E aí você vive bem dentro da sua própria pele, tá? Bom, então vamos ao tema, né? Esse processo de separação. Como foi pra mim? Bom, começando, né? Voltando aí, ao invés de chegar lá onde você encontra o príncipe da sua vida, a pessoa que realmente é a tua companheira, eu vou voltar um pouquinho na história pra contar sobre o meu processo. Bom, eu me separei. E quando a gente se separa, a gente quer alguma coisa, né? A gente quer ali que
tenha uma receita de bolo, a gente quer ali que alguém, né, mostre pra gente um mapa, um caminho, um passo a passo do que a gente tem que fazer para se livrar da dor, para ficar de bem consigo mesma. Às vezes até a gente cai naquelas armadilhas, né, de fazer alguma coisa para chamar a atenção da pessoa que a gente se separou, né? A gente é natural, a gente acaba fazendo isso mesmo. Eu acabei fazendo algumas coisas e as mulheres também que eu atendo às vezes acabam fazendo esse tipo de coisa, mas enfim. Às vezes, quando a gente se separa, a gente quer olhar pra fora, né? Porque sempre ensinaram, né? Nós somos ensinadas desde ali muitos anos, né? A gente aqui desde a nossa infância, a olhar só pra fora, a não olhar pra dentro. E quando a gente olha pra fora, a gente quer culpar, né? A gente quer achar algum culpado. A gente quer colocar a culpa na pessoa que se separou e que foi embora, né? Porque, ele não fez tal coisa, ele não fez outra coisa, ele não foi assim, ele não foi assado. Ou ele fez isso, aquilo. Às vezes coisas que a gente descobre só no divórcio, né? Quando levanta ali a conta bancária da pessoa e aí você descobre ali, né, transações altas ali de valores exorbitantes, enfim, pra outra pessoa, e aí você fica, puxa, tava acontecendo e eu não tinha visto, né, eu não tinha dado atenção aos sinais, enfim. Você procura esse culpado, você procura um culpado fora de você, né, você quer apontar o dedo, meu Deus, também às vezes a gente cai naquela, né, você também cai naquela, poxa vida, né? Eu acho que é a amante, né? A amante fez lá uma macumba, a amante fez lá um feitiço, a amante fez ali um trabalho, né? E aí veio, né, o mal ali e enfeitiçou a pessoa, e aí por isso que a pessoa ficou daquele jeito, e aí a pessoa foi embora, enfim. A gente olha pra fora, a gente quer olhar pro outro, né? Num primeiro momento, quer culpar alguém. Às vezes a gente também coloca uma certa responsabilidade extra, né? Uma super culpa nas nossas próprias costas, né? Porque, meu Deus, se eu tivesse feito tal coisa, né? Se eu tivesse ali sido mais boazinha, se eu tivesse talvez ido mais nas festinhas que ele queria ir, né? Você pode pensar isso. Se eu tivesse ido mais nas festinhas que ele queria ir, ou com os amiguinhos dele, ele não teria me deixado, né? Enfim, não teria acabado, né? Se eu tivesse feito mais, né? Comidas, né? Que ele gosta, se eu tivesse feito, se eu tivesse deixado, você cai nessa, né? Do que se eu tivesse feito, você vira e aponta pra você, não, a culpada sou eu, porque fui eu que não fiz, fui eu que estraguei alguma coisa, você esquece de que um relacionamento é formado por duas pessoas e cada uma tem 50% de responsabilidade naquela relação. E existem também os acordos que são feitos, né? Existem ali, por exemplo, se os dois trabalham durante todo o dia, né? E aí no final de semana vamos supor que eles não têm condições de pagar alguém para cuidar da casa. Ok. Então, no final de semana, vamos estipular aí, eu cuido de tais ambientes, você cuida de tais ambientes, né? Beleza? Beleza. Isso é um acordo feito entre ambos do casal. Porque, por exemplo, se os dois trabalham, né? Vamos supor que os dois trabalham ali durante a semana toda. E aí, no final de semana, o bonito quer sair pra jogar bola, quer sair com os amigos, quer ir pro boteco. E a mulher fica em casa, né, ali como uma empregada, cuidando da casa, cuidando do lar. Isso aí também, claro, se for um acordo entre o casal e esse casal vive bem assim, ok, tá tudo certo, né? Mas vocês concordam comigo que não é justo, né? Não é nem um pouco, porque ele tá se divertindo, ele tá se distraindo e ela tá ali cuidando da casa, mesmo que ela goste de cuidar da casa, né? Mas eu, pelo menos, não vejo um equilíbrio nesse casal, tá? Se for um casal, né? Porque às vezes a gente vive num relacionamento em que a gente acha que é casal, mas na verdade não é. Na verdade é cada um por si, Deus pra todos, tá? Mas enfim, né? A gente olha muito pra fora.
Ou a gente olha pra dentro, pra nós, né? Mas a gente ainda olha ali nessa coisa do fazer, se eu tivesse feito. E aí, gente, na verdade, a mudança, né? A ficha começa a cair, a gente começa a ser curada mesmo, né? Eu mesma comecei a perceber a minha cura, a cura da minha alma, depois desse rompimento, quando eu comecei a olhar pra mim, olhar pra dentro de mim. E não é assim, olhar pra dentro de leve, olhar pra dentro raso, sabe? Até porque eu tenho ascendente em escorpião, né? Então comigo, gente, tudo é profundo, tá? Eu não consigo, assim, sabe? As minhas antenas psíquicas são bem profundas. Só que às vezes, né, acontece de que eu vejo as coisas e eu começo a racionalizar. Por exemplo, sabe aquela coisa assim de você pegar o olhar de uma pessoa e de outra, e aí você vê que os dois estão ali, né, quase que se pegando ali, literalmente, só que você começa a pensar, não, imagina, nossa, não é isso, imagina, não, né, é coisa da sua cabeça. Você mesma começa a julgar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que você tá ali sentindo, né, no meu caso, começo a racionalizar e aí eu perco aquela sensibilidade, né, do sentir. E aí, quando eu olhei mais pra dentro de mim, assim, ok, acabou. Vou ver o que aconteceu, vou fazer um balanço da minha vida agora, né? À medida em que eu olhava pra dentro de mim, eu percebi que eu tinha feito algumas escolhas. Eu tinha tomado algumas atitudes, eu tinha tomado algumas iniciativas, né? Eu tinha tomado algumas... eu tinha tido algumas reações, eu tinha me anulado esse meu lado mais de percepção geral, do sentir, né? E dentre muitas e muitas outras coisas, eu percebi que um grande desequilíbrio em mim, um desequilíbrio entre a força, as energias, né, entre a energia masculina e a energia feminina, hoje em dia tá em alta, né, só que como não são coisas palpáveis, e eu sempre usei muito o racional ali, né, o que eu vejo, o que eu toco, eu fiz engenharia civil, então assim, eu era muito concreta, literalmente, né, eu não dava esse espaço pro meu sentir. E aí eu fui assim, que nem um trator mesmo. Eu fui derrubando tudo e tendo assim, escolhas muito baseadas no concreto, né? Ah, eu vou, eu faço, eu consigo, eu vou e... Entendeu? Então vamos que vamos. E isso é muito da energia masculina. E como eu deixei a minha energia feminina de lado, o que acontece quando você faz isso, né? Quando você deixa se dominar muito pela energia, por qualquer uma que seja ela, tanto a mulher se deixa dominar pela energia masculina, aquela energia mais executora, sabe? Mais assim, da semente, mais de ir fazer e acontecer e tudo mais, ela encontra um parceiro, ela encontra o contraponto também desequilibrado. Só que ele vai estar desequilibrado no oposto. Ele vai estar muito passivo, ele vai estar muito na energia feminina. E é isso que acontece, é essa bagunça que a gente percebe hoje nos relacionamentos. Às vezes a mulher, ela vira a mãe do cara, né? Ele quer a comidinha, ele quer a roupinha passada, ele quer chegar em casa e tá tudo arrumadinho, igual a mamãe deixava. Ele reclama, por exemplo, às vezes da roupa. Ah, essa roupa aqui, sabe aquela coisa... às vezes acontece. Então, quando eu fui olhar pra dentro de mim, que eu percebi esse desequilíbrio, assim... gritante, eu não tinha aprendido, na verdade, e eu não estava me permitindo receber, me abrir para receber. E isso, gente, é muito sutil e é muito delicado. Só que aí, com esse desequilíbrio, né, por exemplo, como eu falei, a mulher sai tomando atitudes, ela não tem medo, ela veste a armadura e vai para a guerra. Ela não deixa que o homem a defenda. Ela não deixa que o homem tome esse partido, né? Porque o masculino, mesmo sozinha, não é o feminino que vai e corre para se defender, sabe? É o masculino.
É o masculino que defende a mulher. Ai, Ana, mas e a mulher sozinha? Né? Como é que você se defende? Eu me defendo, eu preciso aprender a me defender, eu precisei aprender a me defender de uma maneira feminina. E como é que o feminino se defende? O feminino, ele se defende, como é que se diz? Conectando os pontos. Ele se defende de uma maneira que ele recebe aquilo, aí ele processa, tem as percepções, tem as direções e aí depois ele solta. Não é aquela coisa de que pega a faca e vai lá e fura o bucho, sabe? Entende isso? Não é assim, aquela reação, sabe? Essa coisa muito reativa é masculina, não é feminina. E aí, gente, é claro que ninguém vai estar 100% equilibrado, tá? A gente tá aqui pra aprender, pra evoluir, pra crescer. E às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que a gente pensa que, meu Deus, acabou o mundo, e agora? O que eu faço? Porque nós fomos criadas também de uma maneira onde tem um checklist, né? Preciso namorar, cheque. Preciso casar, cheque. Preciso ter um bebê, cheque. Preciso... Não é assim. A vida é vivida. A vida não é um checklist. E eu tive que aprender isso a duras penas, tá? Eu tive que aprender isso ali, como eu falo, às vezes com o inconsciente trazendo as coisas e esfregando, né? Esfregando quase que literalmente na minha cara ali as coisas. Porque eu não estava vendo. Só que quando a gente olha pra dentro, começa a perceber essas nossas decisões, esses nossos posicionamentos que nós tivemos no passado, né? Eu falando de mim assim, os posicionamentos que eu tive, o que eu aprendi com isso, o que eu, sabe, eu não olhava pra ver qual árvore ia ser derrubada. Eu ia derrubando todas as árvores por conta desse desequilíbrio da força masculina, que tava mega super alta. E aí, a gente passa, por exemplo, muito tempo nessa energia, né, desequilibrada. E pra equilibrar também é aos poucos. Também não é assim, do dia pra noite você vai e equilibra. E aí, né, com esse, ai meu Deus, eu quero um passo a passo para que eu consiga superar isso, eu quero um passo a passo para que essa dor passe logo, né, essa coisa. E quem falar que não sente dor após um término, olha, eu acho que ou você não é daqui, desse planeta, ou você tá mentindo, tá? Porque a gente sente sim, a gente emagrece, parece que a gente não tem fome, o coração dói, porque dói mesmo, tá? Dói assim, literalmente dói. Eu tive isso, tá? Acharia que fosse alguém falasse assim, ah, será? Mas sim, dói, tá? Porque nós somos humanas, né? Nós fomos feitas para sentir. E como nós queremos aí um passo a passo para que a gente, por exemplo, né, quando você vai fazer uma faxina em casa, bom, o que eu preciso para fazer a faxina? Ah, eu preciso dos produtos de limpeza, eu preciso do rodo, da vassoura, né, do cloro, beleza, consegui isso. E agora, qual que é o próximo passo? Ah, o próximo passo é eu saber aonde eu vou limpar a casa, né? Eu vou começar pela sala, vou começar pela frente, vou começar pelo quintal, por onde eu vou começar essa faxina, né? E é natural a gente querer isso, né? Querer uma coisa detalhadinha. Só que nesse processo que eu falei, por exemplo, o que eu percebo foi que primeiro eu culpei o outro, depois eu olhei pra dentro de mim. Primeiro eu culpei o outro, na verdade, depois eu tentei me culpar por alguma coisa e depois eu comecei a olhar pra dentro de mim com esse olhar mais sutil, olhando também as motivações que me levaram a ter as decisões que eu tive. Por exemplo, a decisão de ter a minha filha, né? O relacionamento e tal. Como é que tava quando eu fazer essa análise, sabe? Ok, olhar pra dentro de si e pensar, ok, quando eu tomei a decisão de ter a filha, né? O que tava acontecendo? O que é que eu percebia? O que é que eu sentia nesse relacionamento? Ok, sim, eu sentia isso. Tá, e aí eu tive a filha por quê? Para quê? Ok, entendi. Eu não sentia muito. Eu ia porque ia, porque todo mundo vai, entendeu? A gente geralmente, né? Como diz Jung, enquanto a gente não tornar o inconsciente, quando a gente não tomar
consciência do que existe no nosso inconsciente, nós seremos levados pelo inconsciente e vamos chamar isso de destino. E é exatamente isso. Porque quais são os motivos que a gente faz o que faz? E aí, quando eu comecei, na verdade, a olhar para esses motivos, a olhar para essas motivações, a olhar para para o motivo que eu tomei, as decisões que eu tomei, por que eu casei, por que eu mantive o relacionamento, como era esse relacionamento, o que esse relacionamento me fazia sentir e que eu não queria ver que eu estava sentindo aquilo. O que aconteceu dentro desse relacionamento que eu via, mas eu não queria ver. Eu via, mas eu não dava valor àquilo que eu estava vendo. Às vezes eu sentia, né, que alguma coisa estava acontecendo, mas eu racionalizava. Jogava pro racional, não, mas eu não tenho provas, eu não tenho... Sabe esse tipo de coisa assim que a gente começa a racionalizar mesmo, a colocar em tabela, mas um pouco coloca na planilha do Excel? É isso assim. E aí quando você começa a perceber, né, a olhar para dentro e perceber essas nuances que eu estou falando aqui, você começa a olhar de uma maneira, ok, isso aqui aconteceu porque houve uma ferida lá na infância com a minha família de origem e que essa ferida nunca foi olhada, essa ferida nunca foi vista, essa ferida eu achava que já estava resolvida, mas na verdade não estava. E eu não aprendi a lidar com aquilo. Então aquilo estava cuidando, aquilo estava reverberando, aquilo estava ali pedindo para ser olhado há muito tempo. Aquela ferida da infância que parece que foi bobinha, que parece que não interfere em nada na sua vida, estava interferindo. E através de olhar para essas motivações que eu, vivenciei na pele durante a separação, durante o divórcio, que eu achava que a ferida estava ali no relacionamento, não, a ferida estava antes, a ferida estava lá na infância. A raiz da ferida. E não é racional. Não é tabela de Excel. E enquanto a gente não olhar para essa ferida continua reverberando, continua no nosso campo, continua no nosso inconsciente. E você só consegue encontrar a pessoa mais, mais não idealizada, né? Porque idealizada é um pouco, tem assim uma conotação de perfeita, né? Mas uma pessoa mais complementar a você. Não é que o relacionamento vai ser um mar de rosas, não. Só que também não é pra ter tiro, porrada e bomba, né? Porque tiro, porrada e bomba dentro de um relacionamento só vai desgastando. A gente não grita, a gente não ofende quem a gente ama. Ou a gente não grita e ofende, vai lá e pede desculpa e isso se repete por 50 vezes. Porque aí depois já começa aquela coisa de ficar sem vergonha, né? De que, bate depois assopra. Criança também é assim, né? Se a gente ali dá uma advertência pra criança, se a gente corrige a criança, fala não pra criança e depois a gente vai lá e, mas toma aqui então, já que você queria, a criança vai crescer assim, perdida, né? Mas aí, olhando pra curando essas feridas, olhando pra essas motivações, percebendo essas energias tão assim, desequilibradas dentro de mim, foi onde eu consegui ter assim uma luz, sabe? Ter assim uma individualidade. Jung chama de individuação, que é o caminho da individuação, né? Que é quando eu começo a perceber o que foi que eu deixei para trás, quais foram as minhas qualidades, as minhas sombras, né? Que eu acabei colocando qualidades ali na sombra e reconhecer elas, olhar para elas de uma maneira onde, ok, eu sei, eu tenho isso, eu preciso resgatar ali a minha feminilidade. E a feminilidade, gente, não é ir no salão de beleza, não é ir lá no shopping e comprar um mar de roupas novas. Não é isso. Feminilidade
é você estar bem dentro de você mesma. Se você estiver lá com a roupa do shopping nova, ok. Se você for pro salão de beleza fazer as unhas aquele dia de spa, maravilhoso. Mas não é isso que vai te dar segurança de ser feminina. Não é isso que vai te colocar no teu centro feminino quando você realmente é uma mulher. E aí, olha só, a gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Como eu falei, quando a mulher está desequilibrada, com o masculino muito, muito elevado, ela vai atrair um homem que esteja com o feminino muito, muito elevado. Que hoje em dia, né, tá aí na mídia, inclusive, né, no Big Brother, o filhinho da mamãe. Aquele que não se separa, não corta o vínculo psíquico com a mãe. É porque... E aí, quando ele encontra uma mulher, por exemplo, vamos supor que ele se case, que ele saia de casa. O corpo dele saiu de casa, mas o psíquico dele ainda tá lá com a mamãe. Ele não assume responsabilidades. Ele não assume a família. E aí, qualquer coisa que acontecer com esse homem, um vento forte que bater no emocional dele, ele volta para casa da mamãe. O porto seguro dele é a mãe. E então, a partir do momento, né, voltando aqui para minha cura, quando eu percebi realmente que esses eram os meus pontos cegos, né, assim, e como é que eu descobri isso? Indo para terapia. Sentando e escrevendo. É por isso que eu recomendo para as minhas clientes, né, que elas tenham cadernos de escrita, que elas tenham esse momento com elas mesmas. E se for todos os dias, uma meia hora por dia, ótimo, mas se for meia hora por semana, né, ali num sábado, num domingo, um tempo que você esteja ali de contemplação da natureza e tudo mais, ao invés de ir assistir a série, vai lá, senta e escreve. Mas eu escrevo o quê? Escreve o que vier na sua mente. Hoje o meu dia foi assim, assim, assado, eu tive uma discussão com a fulana, mas por que eu tive a discussão com a fulana? E olha só, por experiência própria, vivência, as respostas vão começar a surgir. Isso, respostas surpreendentes, tá? Por que eu fiquei tanto tempo com o fulano? Porque não sei o que, não sei o que. O que me atraiu no fulano? Isso e aquilo. Você vai ter as respostas. E às vezes você fica assim, meu Deus, é sério isso? É sério. É só você sentar e se dar a oportunidade de fazer esse balanço. Vale muito a pena, tá? Os sonhos, anotar os sonhos. Os sonhos é o caminho mais direto, uma linha limpa e direta ao seu inconsciente. Jung, né, que foi aí um dos mestres em interpretação de sonhos, e eu estudo ele bastante há uns 3 anos, mais ou menos, é muito rico isso de interpretar os próprios sonhos. Muito, muito, muito. Nossa, e às vezes, quando a gente consegue a interpretação correta do nosso próprio sonho, dá um clique, sabe? Dá um clique e te dá uma energia extra. Parece que existiam vários potinhos energéticos dentro de você, e aí de repente vem um sonho, vem uma mensagem. E aí quando você percebe exatamente a mensagem daquele sonho, o que aquele sonho estava querendo te passar, é como se aquele potinho liberasse uma energia e aquilo vem pra você e você fica, nossa, entendi. E aí o que eu faço com isso? Eu ajo de uma maneira diferente. O ego, né, age, tem a possibilidade de perceber melhor as suas atitudes, de olhar mais para o que é o que, por que eu tô fazendo isso? Nossa, meu Deus, meu sonho falou exatamente isso e é essa atitude que eu tô tomando. É muito interessante, porque isso traz uma orientação divina, assim, particular, cirúrgica, do que talvez você tenha que fazer, do que talvez, para onde talvez você precise dar uma olhadinha, no que você está fazendo, te chama atenção para isso. E aí, nessa etapa, né, de olhar, de ir para terapia, de conversar com alguém que seja realmente uma pessoa que tem um interno rico. Eu já fiz várias terapias, e quando eu faço terapia com alguém que também faz terapia,
e é uma pessoa mais profunda, né? É uma pessoa que não é que ela estuda mais, ela não é um compartimento de conhecimento, ela é sábia, porque ela pegou esse conhecimento que ela adquiriu e vivenciou, então ela transformou esse conhecimento, e aí ela fica rica internamente. Não são os diplomas pendurados na parede, mas é essa riqueza, sabe? E aí eu faço terapia com essas pessoas, nossa, a mente abre, assim, se expande, sabe? E cai fichas, assim, vários véus fossem rasgados, e aí eu consigo enxergar a vida de uma outra maneira, e aí eu também consigo, através disso, auxiliar as pessoas, porque assim, é como se fosse uma escada, né, com vários e vários degraus. Eu faço, né, coisas com pessoas que estão em degraus acima do que eu tô, e aí eu consigo ensinar, ajudar, cuidar, pegar na mão de quem tá nos degraus abaixo de mim. E às vezes até quem tá no mesmo degrau, mas conversa numa linguagem diferente, tem trabalhos diferentes. Por exemplo, eu tenho a parte da interpretação dos sonhos. Tenho amigos terapeutas, né, que uma é astróloga, né, eu gosto da astrologia também, Jung estudou muito astrologia. Eu também tenho um que faz reprogramação mental, né, e eu acredito em todas as linhas de terapia, eu gosto muito das linhas de terapia. E a primeira terapia que eu fiz logo após a separação era eu precisava de alguém que me trouxesse para o presente. Porque aí, quando a gente se separa, a gente quer viver muito no passado, né? A gente quer viver muito, mas eu deixei de fazer isso, e aquilo outro, não sei o que. Sabe aquela coisa assim? A gente quer, né? A gente fica ali no meio do olho do furacão, ainda com muito sentimento carregado. E aí a gente se perde ali naquele turbilhão de emoções e tem que ter alguém que, não, para, aqui, olha pra isso aqui. O que você pode fazer agora? O que você pode fazer hoje? Qual atitude? Qual microatitude? Às vezes é ir dar uma caminhada. Às vezes, você não precisa fazer uma viagem para a Europa. Se você conseguir, ótimo, beleza. Mas se você não conseguir, vai, abre a porta, coloca uma roupa gostosa, confortável e vai dar uma caminhada. Vai ver os passarinhos cantarem. Vai olhar para o céu, olhar para as nuvens. À noite, vai olhar para as estrelas e contemplar, sabe? Tipo, nossa Deus, o universo é tão grande, né? Nossa Deus, eu sou tão amada, tão querida, que eu tô aqui, tô respirando, eu tô aqui andando, eu tô aqui com saúde. Tantas pessoas estão aí nos hospitais, mas eu estou aqui na minha casa, com conforto, né? Eu estou aqui bem, eu estou aqui tranquila, eu estou aqui aprendendo. E aí você começa também, quando você tá nesse processo de cura, você começa a perceber que ajudar o outro, né, ajudar outras mulheres, eu tô falando aqui no meu caso, ajudar outras mulheres exatamente nesse ponto, nessa situação de vida, me traz um transbordar, sabe? Me traz uma alegria, me traz olha gente, é possível ser feliz após o divórcio. A responsabilidade pelo relacionamento não ter dado certo não foi só sua. Você teve a sua parcela, mas o outro também tem a parcela dele, que é de igual peso, tá? É de igual peso. Igualzinho. Ele não fez, ele não foi, ele não teve atitudes porque ele não quis. Ok, tá tudo certo, tá tudo bem. Ninguém deve nada pra ninguém. O que dever, a justiça balanceia, né? A justiça terrena. Ele vai cuidar das coisas, das atitudes que ele teve, assim como você vai cuidar das atitudes que você teve e que você não viu. Por exemplo, assim como eu falei no vídeo. Eu sou o responsável pelas atitudes que eu tomei sem sentir, só no racional. E ele vai tomar a responsabilidade das atitudes que ele teve. O que o outro faz o destino dele, é responsabilidade dele agora. Ele vai ter que dar conta disso. Sabe aquela coisa de plantar e de colher? O que eu plantei, eu vou ter que dar conta. E o que ele plantou, quem vai ter que dar conta é ele. E nada fica impune. O universo é matemático. A gente tá aí fazendo, tendo atitudes, a gente tá emanando, né? Só que isso não é racional e isso engloba todas as áreas da vida. E a gente tá
atraindo aquilo também, da mesma maneira. Como eu falei aqui anteriormente, uma pessoa desequilibrada, ela vai atrair o quê? Outro que está em desequilíbrio. Uma pessoa que gosta de tal coisa, ela vai atrair uma pessoa que tem ali a mesma frequência energética que ela. Uma pessoa que está desperta, que está fora da Matrix, ela vai atrair alguém também que está fora da Matrix para ser um companheiro de vida. Vai ser um relacionamento perfeito? Não, claro que não. Nós estamos aqui para aprender. Mas pode ser um relacionamento incrível? Com certeza. Quando você se cura, quando você olha para si mesma, quando você olha para dentro. Quando você consegue ser feliz, muito, muito feliz sozinha. Porque aí o outro, ele não vem pra tampar um buraco. Ele não vem pra fazer de conta que tem um relacionamento. Ele vem pra ser de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não existe assim uma regra, não existe algo que... Não, ó, toma aqui, ó, segue isso aqui que você vai ser feliz, de boa, tranquilo. O príncipe já tá logo ali, ó, no aeroporto te esperando, né? Não tem como passar, como sair atravessando esse processo. É um processo a ser vivido. Tem ali as etapas, tem ali cada passo da jornada. Se você quiser, você entra em contato comigo aqui, que será um prazer te ajudar, tá? E, bom, é isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.